Obrigado, Daniela, pelas informações. Hoje é o dia de prevenção e combate à surdez. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de adolescentes e jovens adultos estão em risco de perda auditiva. O assunto é sério e nem todo mundo se preocupa com as causas e prevenção principalmente. Sobre o assunto, eu converso com o médico otorrinolaringologista, o Dr. Augusto César Borges. Doutor, muito obrigado pela presença. Quando a gente fala de perda auditiva, muita gente confunde. Bom, é surdo ou tem uma perda auditiva? Essa perda auditiva ela pode ser gradativa ou ela é diferenciada de acordo com a idade ou com alguma comorbidade ou algum problema que a pessoa tenha? A perda auditiva ela pode ser uma deficiência física. Quando ela é uma deficiência física, é que ela está limitando as atividades do indivíduo. E é uma exceção. A grande maioria são perdas que acabam atrapalhando o dia a dia, mas não é um surdo, né? Entendi. Com relação ao jovem, eu até trouxe isso no início da nossa conversa, porque a gente percebe que o próprio comportamento das pessoas mais jovens hoje já é um comportamento que não seria o ideal. Os fones de ouvido que ficam bem dentro lá mesmo da nossa cavidade, som muito alto, nós estamos submetidos a muitos ruídos. Isso pode também prejudicar ou acelerar algum processo de perda auditiva? É muito importante pensar não só na intensidade do som, mas na dose. A dose é o som na unidade de tempo. O ouvido foi feito para ouvir. Então, às vezes, a pessoa me procura e fala, eu trabalho num call center e tudo, não tem problema, ele vai ouvir 8 horas sem problema. Se você estiver exposto a um som muito alto, o tempo de exposição é muito importante. Então, para o pessoal mais jovem, é importante que tenha pausas. Ele quer ouvir uma música, uma boate, ou mesmo um fone de ouvido, mas que ele faça intervalos. Tá? Isso é fundamental. Eu sei que o assunto merece até uma entrevista exclusiva sobre isso, mas eu acho que também é muito importante porque muitas pessoas reclamam que tem um zumbido no ouvido, um zunido que é permanente, que às vezes piora em algum momento, talvez pelo próprio cansaço físico do dia a dia. Isso é normal? Pode ser levado como algo normal ou não? Merece atenção especializada? Na maioria das vezes, o zumbido é um sinônimo de perda auditiva. Na verdade, o ouvido está com zunido porque ele não ouve. Só que a pessoa, às vezes, tem uma perda apenas para sons agudos. Então, ele ouve normal a voz humana. Então, quando eu dou um diagnóstico para ele de perda auditiva, ele diz, mas eu ouço bem. Ele ouve bem a voz humana. Então, às vezes, a perca com sons agudos causa o zumbido. Então, é muito importante, quem tem o zumbido, procurar um profissional. E como que deve ser o comportamento da família? Eu falo no ambiente familiar mesmo. Eu sei porque as pessoas com mais idade, elas acabam ouvindo a TV com volume mais alto, elas se incomodam quando elas não são entendidas ou compreendidas, ou quando elas não conseguem ouvir alguma coisa. Como é que deve ser esse comportamento? Bem no sentido humanístico mesmo, porque a gente sabe que é um problema familiar mesmo, quando uma pessoa só aparentemente tem essa perda. Eu acho que isso talvez seja o mais importante da nossa entrevista, é o efeito prático. A maioria das pessoas, principalmente idosas, elas perdem muito mais a capacidade de entender do que de ouvir. Então, se elas perguntam o que houve, o que foi, repita, não adianta falar alto, tem que falar com clareza. E falar alto parece mal educado. Parece que eu estou gritando com você. Então, quando a pessoa repete alto, a pessoa que está ouvindo mal fica chateada. Então, é muito importante repetir só com clareza, conversar com clareza, ao invés de falar alto. Gesticular mais, gesticular melhor, também. Falar olhando para a pessoa e ter paciência, né? Porque realmente é uma dificuldade muito grande. E uma coisa muito importante que eu queria deixar aqui para os ouvintes, para os telespectadores, é que a perda auditiva talvez seja a deficiência mais grave que nós temos. Se perguntássemos para as pessoas se elas prefeririam, se pudesse escolher entre ficar surdo e cego, nós vamos ver vários cantores que são cegos, atores, e eu queria que você me mostrasse um surdo. A surdez, ela isola o indivíduo da sociedade, ela angustia mais, ela dá mais depressão. O cego, não sei por que razão, é um cara mais alegre que a média. O surdo é uma pessoa mais triste do que a média. Então, parece que as pessoas não têm noção da gravidade que é a perda auditiva em termos emocionais. Então, sem dúvida, os índices de depressão são maiores, os índices de suicídio são maiores em pessoas surdas. Então, que se levasse mais a sério a perda auditiva. E só para a gente fechar, eu sei que nosso tempo já acabou, mas o assunto é muito importante, tem que ser falado inclusive mais vezes. A gente falou muito de prevenção de causas, mas em relação ao diagnóstico, a partir do diagnóstico, é possível a pessoa fazer um tratamento? Eu sei que varia de cada caso, mas o ideal é procurar ajuda o mais rápido possível. Várias crianças
a solução é cirúrgica e simples. E vários problemas auditivos que antes não tinha tratamento, hoje são tratados cirurgicamente. Então é muito importante, sim, que se tem dúvida que você está ouvindo mal, procurar o tratamento. Fundamental. Doutor Augusto, olha, muito obrigado pelas informações. Obrigado mesmo pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.